A Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis, que pode ser encontrado localizado em Rádio Bom Jesus RJ. A questão de hoje é a seguinte: apesar de tudo, podemos ter a esperança de um Natal de paz e de um próspero Ano Novo? Há na mitologia grega uma ave lendária chamada Fênix, que era dotada de grande força e podia levar pesadas cargas consigo enquanto voava. Mas sua sina era morrer ardendo em chamas e consumida pelo fogo. Depois, porque era esse o seu poder, renascia das próprias cinzas para voar uma vez mais. 2017 foi um ano difícil para os brasileiros. Embora usando de muita sinceridade, 2015 e 2016 também tenham sido. Afinal de contas, este ano que estamos terminando nada mais é do que uma consequência dos anos que o antecederam. Enfrentamos dificuldades de toda a ordem, econômico-financeiras, político-administrativas e uma crise moral sem precedentes. E tem sido tão ruim que de vez em quando é possível ouvir alguém dizer: ainda bem que está chegando ao final e já se aproxima o momento em que sairemos deste para o próximo ano. Já estamos próximos ao Natal e logo em seguida o relógio do mundo nos levará, como num passe de mágica, para uma nova etapa que haveremos de iniciar. Os dois eventos são separados por apenas uma semana, mas o fato é que há entre eles uma diferença primordial em relação ao que cada um significa ou pode significar. Para as pessoas, para as religiões, para as ciências, para os preditores do futuro alheio, para os místicos, os mistificadores e os que acreditam neles. O Natal é uma data símbolo do cristianismo, porque a ele é atribuído o nascimento do seu fundador e mais importante personagem para todas as igrejas cristãs. Já o Réveillon, ou o despertar de um novo ano, no calendário que é adotado pela maioria dos países do mundo, representa o início de um novo ciclo de vida e renovação de planos. Acima de qualquer coisa, esta é, ou pelo menos deveria ser, uma época indicada para desarmar os espíritos e, sobretudo, um tempo de confraternização universal. Mas isto nem sempre acontece. No entanto, pondo de parte as características de comercialização exagerada que sofrem o Natal e o Ano Novo, não há como sonegar às pessoas a expectativa de dias melhores e de um futuro mais promissor. Podemos alimentar essa esperança? Ou será ingênuo acreditar que a vida será melhor, que este país irá melhorar e que renasceremos das cinzas como o Fênix da mitologia grega para alcançar as alturas? Pois é sobre isto que conversaremos no dia de hoje, aqui no Ponto Facultativo. E para conversar sobre este tema, tenho o prazer de receber, na bancada de entrevistas da Rádio Bom Jesus, um convidado que já não nos honrava com a sua presença neste programa há muito tempo, desde que, por força do seu trabalho, foi transferido para a região do Caparaó, no estado do Espírito Santo. Atualmente, ele é o pároco da igreja de São Miguel Arcanjo, na cidade capixaba de Guaçuí. Mas anteriormente, ocupou o mesmo posto aqui bem próximo de nós, na paróquia de São Geraldo Magela, no município de Bom Jesus do Norte, também no Espírito Santo, onde realizou um belíssimo trabalho, por sinal. É por isto mesmo uma pessoa muito querida e um sacerdote muito respeitado nesta região do Vale do Itabapuana.
O convidado do Ponto Facultativo nesta manhã é o Padre Antônio José de Nazaré, e no comando do Show da Manhã, assim como na retaguarda técnica deste programa, nós contamos com o amigo Alexander Sullivan. Bom dia, Padre Antônio, é um prazer, depois de tanto tempo, recebê-lo aqui no Ponto Facultativo para esta conversa sobre um tema tão interessante. Seja muito bem-vindo. Bom dia, professor Wagner. Sou eu que agradeço esta oportunidade novamente de voltar aqui juntamente com esta família da rádio AM 1170. Isso é um prazer muito grande estar aqui de volta. Eu verifico aí pela sua chegada aqui que a equipe ficou muito feliz com a sua vinda aqui, com a sua visita aqui. E eu também. Talvez nós devêssemos iniciar a nossa conversa de hoje, Padre Antônio, definindo a importância dessas datas para nós e para as nossas famílias. O Natal costuma ser mais vinculado às celebrações cristãs do que a passagem de um ano para o outro, a qual chamamos Réveillon, não é mesmo? No que nós devemos nos concentrar nessas duas datas, Padre Antônio, sobre o que precisamos ou deveríamos refletir, tanto numa quanto noutra ocasião? Primeiramente, professor Wagner, falando da grande festa do Natal, são duas grandes festas essa época, né? É o Natal e a Epifania. Uma ocorre dia 25 de dezembro e a outra ocorre dia 6 de janeiro, tá? E tem totalmente diversos como que encaminhe como também se dá o tempo do Natal, que começa com o Advento, o primeiro domingo do Advento, e termina na festa de Cristo Rei do Universo. Esse tempo que nós temos também do nosso ano litúrgico que percorre e o ano civil, que é dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? Primeira coisa que nós podemos olhar aí, que o momento que a sociedade está vivendo, participando, vivenciando, é uma ocasião que vem trazendo talvez um grande desconforto para nós, principalmente pela crise econômica que nós estamos passando. O Natal, que é para ser um Natal mais festivo, está sendo desvinculado da questão religiosa e preso ao mesmo tempo. Qual será a surpresa do ano de 2018? Está uma expectativa muito grande. Padre, o senhor acha que o Natal, ao longo do tempo, ele tem perdido um pouco ou bastante, sei lá, do seu significado primordial? Ou o espírito natalino é algo que está dentro de cada um de nós e independe de como outras pessoas entendam a festa? Primeira coisa, nós já perdemos muito, tá? Essa data não é como era antes, que as famílias se juntavam para celebrar esse momento em família. Hoje as famílias estão muito dispersas porque os princípios fundamentais familiares estão se perdendo. Então perdeu o princípio fundamental familiar. Sim, porque o Natal ele era basicamente uma festa de família, uma festa de família. Tem que ser uma festa de família, se não for festa de família. E fica também muito lado consumista. Entra no mundo do consumismo. E hoje, se olhar, o comércio ele se prepara muito mais do que nós preparamos para essa data. Que já começa preparando bem antes. Os enfeites, as promoções vão chegando e vão chamando a atenção da população. O senhor tocou aí num aspecto interessante, que não havia me ocorrido, mas que agora me ocorre, é o seguinte. Antigamente, eu digo antigamente, meu tempo de criança e tal, né? Não vim para o Brasil com a caravana de Pedro Álvares Cabral, mas sim, minha infância já foi há bastante tempo. Então é o seguinte, eu me lembro que quando se aproximava o Natal, aquilo era uma coisa, era um clima que se criava em família, a preparação da árvore, a decoração da casa, a expectativa do dia, o jantar, por mais simples que fosse a ceia, não precisava ser uma coisa de luxo, com produtos importados, nada disso. Mas assim, a preparação daquele jantar de Natal, enfim. O que o senhor está dizendo é uma coisa bastante fácil de se perceber. Hoje, o comércio começa a preparar com bastante antecedência a decoração dos shoppings, das lojas e tal. Mas as famílias parece que estão deixando assim a ceia, o jantar, para o último dia. Parece que isso já não é no seio da família. Já não é um evento que tenha a mesma importância, a mesma emoção. Perdeu a pureza.
o professor. Eu acho que perdeu a pureza de tudo isso, porque se nós olhamos, eu não falo infantilidade, não. Esse olhar, em tempos atrás. Quando se falava, o Natal era preparado nas casas pelo Papai Noel. Os filhos tudo ficavam aguardando a chegada do Papai Noel. Perdeu-se esse sentido, vai perdendo tudo. Porque o Papai Noel, a espera do Papai Noel ajudava as famílias a vivenciar o Natal, que era uma preparação bem antes. Quando o Papai Noel vai chegar, à noite que vai chegar, tinha aquela tradição. Se perde a tradição, perde o foco do que nós queremos chegar. Parece que efetivamente o Natal está perdendo a sua feição de festa cristã e festa de família e está adquirindo, vamos dizer, cada vez mais, de maneira mais acentuada, está adquirindo um aspecto de festa de consumo, festa comercial. Festa de consumo. Né? E acho que até isso, padre, é uma coisa que está se perdendo um pouco, porque a coisa do presente, o presente de Natal era um acontecimento nas famílias e tal. O que vai dar para fulano, para Beltrano? Eu percebo o seguinte: hoje nós foi criado já há muitos anos e isso vem se acentuando, talvez por conta vamos dizer, das dificuldades de se gastar muito nessa época, talvez por facilitação da comemoração, o tal do amigo oculto. Amigo oculto, que eu nunca curti muito essa brincadeira do amigo oculto, ele foi inventado para resolver, essa brincadeira foi inventada para resolver, pelo menos em parte, o problema de presentear as pessoas com quem nos relacionamos mais proximamente. Agora, o senhor não acha que, de alguma forma, uma brincadeira como esta ajuda a comercializar a comemoração do Natal e tirar um pouco do seu verdadeiro sentido? Não só comercializar, professor. Eu acho muito mais. Está tornando cada dia mais superficial. A palavra é superficial. Tem os próprios, aqueles que são amigos hoje, já não são amanhã. É meu vizinho, mas só naquele momento. É tudo momentâneo. E não tem raízes como tinha antigamente. Sim, eu estou ali cumprindo tabela. Estou fazendo alguma coisa ali porque é esse dia, depois acabou. Tá, deixa ele perguntar uma coisa. Há duas versões, pelo menos duas versões mais conhecidas da origem do hábito de presentear no Natal. Uma seria uma referência aos Reis Magos, aos presentes que os Reis Magos teriam trazido para o menino Jesus. A outra é a história de um religioso que tinha o hábito de presentear todos os anos crianças pobres da sua coletividade. São Nicolau, que é o próprio Papai Noel. A figura do Papai Noel é inspirada em São Nicolau. Qual é a versão que lhe parece mais crível, mais verdadeira dessas duas? Olha, a versão mais clara para mim aí, que fica hoje, assim, no momento que nós estamos vivendo, tem poucas famílias, mas ainda algumas famílias que mantêm essa tradição. A gente não tem isso ainda. Mas são muito poucas, não são muitas mais não. Mas o senhor acha que essa versão que essa tradição vem dessa prática de São Nicolau, ou ela se refere mais objetivamente aos presentes que os Reis Magos trouxeram? Eu acho que não tem nem muitas duas ligações, o pessoal ainda não sabe muito bem isso. Vem mais para uma tradição que faziam e trocar presentes. Trocar presente. Tá certo. Parece que as crianças de hoje, elas perdem a ingenuidade bem mais cedo do que talvez fosse conveniente para o seu próprio desenvolvimento emocional. E a televisão tem contribuído em muito para isto. Ao seu ver, acreditar naquele velhinho generoso que presenteia as crianças por um certo tempo é algo ruim para as crianças ou é algo bom? A ilusão do Papai Noel, o senhor acha que é uma coisa ruim ou é uma coisa que é boa porque a criança que ainda acredita em Papai Noel, isso é uma evidência de uma certa pureza ainda? O que o senhor acha disso? Da história do Papai Noel? É bom ou é ruim acreditar em Papai Noel? Eu vejo a história do Papai Noel ainda que ela tem um valor muito grande, tá? Porque ainda traz um lado de pureza, um lado de aproximação entre pais e filhos,
amigos e amigas, tá? Essa aproximação. E quando vai acabando isso, vai ficando tudo muito comum, tudo muito normal. E quando vai ficando tudo igual, as coisas vão perdendo os valores. Mas o argumento que às vezes se coloca contra isso, essa história de não, vamos acabar com essa convicção, criança tem que saber logo que não existe Papai Noel, que quem compra o presente é o pai, é a mãe, é um avô, é uma avó, não importa, um tio. O argumento que se coloca contra essa prática, que é uma prática de ingenuidade, né, é de que existem muitas crianças que não recebem presente de Natal e que isso poderá frustrá-los, quer dizer, desenvolver uma espécie de revolta contra as desigualdades do mundo. Existe esse argumento, pô, não deve fazer isso porque tem criança que não recebe presente. Então, aí ela diz, por que o meu colega lá, o meu vizinho recebeu e eu não recebi? Agora, nesse caso, se a gente vai usar esse argumento, ou vai aceitar, ou vai admitir esse argumento, seria o caso de admitir também que a criança não deve ver televisão. Porque tem muita coisa na televisão que é oferecida e que busca instigar o desejo de possuir de uma criança, de ter de uma criança, que aquela criança também não vai poder ter. Aí está muito forte na expressão dos meios que nós podemos chamar da televisão, do WhatsApp, dessas coisas. Nós temos uma tecnologia alta hoje. Como que eles vão passar isso? Porque eu acredito muito que quando falava-se no Papai Noel, aproximava muito a família. Era um jeito da família vivenciar o Natal e celebrar a noite do Natal. Os filhos ficavam tudo ao redor. Hoje não ficam. Nem a ceia passam juntos. É raro uma família que faz isso. E vai perdendo. Cada dia que vai distanciando, vão perdendo essa aproximação. Perdeu a aproximação, perdeu o fundamento da... Padre, na outra ponta dessa conversa que nós estamos... esse aspecto que nós estamos abordando, está o seguinte: parece que as crianças de hoje, ou pelo menos as crianças que têm acesso a bens de consumo com mais facilidade, elas já não ficam tão ansiosas pelo Natal, porque eu me lembro que a proximidade do Natal era uma coisa que deixava as crianças ansiosas, porque elas ficavam sem saber o que eu vou ganhar, o que Papai Noel vai deixar para mim e tal. Parece que as crianças de hoje, elas ganham tanto, elas recebem tanto, elas têm tanto acesso a bens de consumo, que aquela coisa daquele presente no dia do Natal já não causa a mesma emoção. Será que eu estou sendo um pouco exagerado no meu entendimento disso aí? Não está, porque primeiro, professor, olha, quando era desta outra forma que os meios de comunicação tinham tomado tanto, as crianças ficavam contentes com a bonequinha de plástico que recebi, um carrinho de plástico, um soldadinho de plástico. Eu lembro que era o que eu ganhava na época também, né? E aquilo fazia muito bem a família. Hoje as crianças não pedem isso mais. Eu quero o celular da última moda. Que tá aparecendo. Que é o iPhone, não sei o que tem lá. Não sei mais o que. Esse nome que eu nem sei, eles sabem tudo. Eu tiro hoje até pela minha família, meu sobrinho. Não, papai, eu quero isso aqui. Eu sei que a dificuldade até de adquirir isso tá difícil hoje. Mas ele já sonha mais alto. Não é o valor do Papai Noel, é o valor daquilo que está recebendo. Porque hoje o acesso aos bens de consumo para crianças de classe média e acima da classe média está muito grande. As crianças não precisam de data para receber presente. Não é o aniversário e o Natal, não. É no meio do ano, é na entrada das férias, é no dia das crianças. Quer dizer, as crianças estão ganhando muita coisa. E isso talvez faça com que o ato de ganhar, o momento de ganhar determinada coisa já não tenha o mesmo valor. Virou negócios. Tá, hoje está no meio de um negócio. Olha, se você fizer isso, eu te dou isso, meu filho. Se você tirar uma nota boa no colégio, você recebe. Se você não tirar, você não vai receber. Se você passar por média, eu vou te dar. Hoje virou negócio. E tudo que vira negócio não tem... acredito muito mais, não tem a sinceridade do que está dizendo aqui. Padre, vai perdendo isso aí. Eu tenho uma lembrança aqui agora falando disso, que é o tempo em que eu e meus irmãos, nós acreditávamos em Papai Noel. A gente esperava pelo dia de Natal e, obviamente, imaginando que Papai Noel ia deixar alguma coisa pra gente. Mas como as coisas nem sempre eram muito fáceis na minha casa, eram 4 filhos. Naquele tempo não era muito comum a mulher sair para trabalhar, era o marido que era o provedor e a mulher ficava em casa cuidando, administrando e mais diretamente cuidando da educação dos filhos. Então as coisas, do ponto de vista financeiro, não eram tão fáceis assim.
E às vezes estava muito apertado final de ano, e naquela época, coisas que a gente encontra em qualquer hortifruti hoje, em qualquer supermercado, maçã, pera, uva, não era tão comum no Brasil. Porque era importado, a gente não produzia isso por aqui. Então eu me lembro que às vezes a coisa estava apertada e mamãe tinha a seguinte ideia. Ela comprava isso, comprava uva, comprava maçã e tal, e ela arrumava aquilo num papel celofane com um laço e botava e dizia que aquilo era saúde, o presente da gente era saúde. E a gente ficava tão feliz. E tinha uma caixinha de passas também, que ia ali no meio e tal. Enfim, fazia aquele arranjo ali. Era uma coisa que saía bem mais em conta para eles nos presentearem. Mas eu me lembro da alegria que a gente tinha, vamos dizer assim, em receber aquelas frutas que ela dizia que era saúde. O presente Papai Noel deixou saúde para vocês. Muitos anos depois, eu contando isso para minha filha, ela me emocionou muito num Natal em que eu tinha contado essa história para ela, e ela, entre os presentes que ela me deu, ela fez um arranjo desse e me deu um presente. Achei aquilo muito tocante. Mas eu estou lhe dizendo, até um pouco de fruta que a gente ganhava era uma coisa que dava uma emoção diferente. Hoje não, hoje você às vezes compra presentes caros, os pais compram presentes caros e parece que aquilo é normal para as crianças. Ela não é uma vibração, não é uma emoção especial. Falta sinceridade. Eu vejo muito que falta sinceridade nisso aí. Falta um pouco de novidade. Novidade e sinceridade com o filho, né? Talvez o pai não senta com o filho o tempo todo. Aí nesse dia a troca de presente passa pelo presente. A ausência, ela continua sempre. Há uma ausência familiar muito grande. O senhor acha que isso afeta o espírito do Natal? Claro que afeta. Não tem como não dizer que não afeta. Porque o momento celebrativo do Natal vai se perdendo. Desde que a família vai ficando distante com o outro, é só olhar hoje, no momento da ceia do Natal, tá cada um com o seu celular num canto. Só fica ali um pouquinho. As pessoas dizem que o celular é a melhor maneira de aproximar pessoas que estão distantes e de separar pessoas que estão próximas, né? Porque às vezes portanto, não tem sinceridade. Você não sabe com quem você está lidando. O Smart, esses equipamentos, diz que ele aproxima pessoas que estão longe e separa pessoas que estão perto. Porque às vezes uma pessoa está ao lado da outra, cada uma ali digitando o seu equipamento ou mexendo ali no equipamento e não está conversando com a outra. Sim, isso eu não quero dizer que não é útil, tá? É útil. Esses meios de comunicação. Sim. Mas como que eles são administrados na nossa vida do dia a dia. Para vivenciar essa época, principalmente do Natal que nós estamos falando. Padre, parece que a cada ano as pessoas, inclusive as crianças, vão ficando mais envolvidas e se mostrando menos encantadas com essas festividades. Essas festividades de final de ano, sobretudo o Natal. Em tempos idos, né, que eu me lembre, e nós estamos falando disso, não era assim. Em seu jeito de perceber as coisas, Padre Antônio, foi o Natal que mudou ou nós é que mudamos em relação ao Natal? Nós que mudamos em relação ao Natal. Isso é muito claro. O Natal não mudou. A festa continua a mesma, o momento celebrativo continua o mesmo. Agora nós mudamos com o tempo que nós estamos vivendo. Nós endurecemos, ficamos mais endurecidos ou apenas nós ficamos mais, vamos dizer assim, atentos a outros atrativos, a outras coisas, e aí deixamos essa festa relegada a um plano de menor importância? Eu não acredito só em endurecido, né? Assim, engessado, que nós podemos dizer. Mas também o outro lado que ficou muito forte vai perdendo a sensibilidade. Eu fico mais preso na coisa que está em volta, ao redor só. Aí perde a sensibilidade, vai perdendo cada dia mais. Eu passo horas e mais horas dentro do comércio, mas não passo horas e mais horas conversando com a família. Entendi. Padre, nós vamos fazer um intervalo rapidamente para a entrada dos comerciais e voltaremos em seguida para continuar a nossa conversa, que tá boa. Tá ótimo. Tá bom. Já. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando
Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e a nossa conversa com o Padre Antônio José de Nazaré, que, como dito em sua apresentação, já desempenhou as funções de pároco da Igreja de São Geraldo Magela, no vizinho município de Bom Jesus do Norte, aqui no Espírito Santo. E agora desempenha as mesmas funções na paróquia de São Miguel Arcanjo, na cidade de Guaçuí, na região capixaba do Caparaó. Com ele, na edição de hoje, a conversa tem como foco a importância e o significado desse período que estamos vivendo. A passagem do Natal de 2017 e as esperanças de que a mudança para o ano de 2018 possa nos trazer boas novas, tanto individual quanto coletivamente. Nós vamos falar agora um pouco, Padre Antônio, da chegada do Ano Novo. Que para muita gente, e não apenas para os cristãos, é acompanhada de uma simbologia muito grande. Explico para os ouvintes, principalmente, o que eu estou querendo dizer. Para muita gente, a mudança de ano, a passagem de um ano para o outro, não é apenas uma questão de rodar o odômetro do tempo, mudar o calendário. Para muita gente, isso estaria cercado de energias, estaria cercado, ou estaria envolvido, melhor dizendo, por energias que podem ou que propiciam a alteração, a mudança das condições da nossa própria vida. Tem muita gente que acredita que aquilo é um novo ciclo e um novo ciclo cercado de energias renovadas. Né? Energias mesmo de vibrações espirituais, vibrações físicas, vibrações até do planeta. Muito bem. Diferentemente do Natal, que é uma festa de família e da cristandade, tipicamente da família e da cristandade, a passagem de um ano para outro, a que chamamos Réveillon, tem ou costuma ter um significado muito mais pessoal para todos e para cada um de nós. Sobre isso, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte. Nós já falamos da importância que o Natal tem para a cristandade. E a passagem de um ano para outro, Padre Antônio, tem alguma importância ou se reveste de alguma importância especial para os cristãos? Eu acredito que se reveste sim, o professor. Primeiro, se olhar um pouco até a superstição, né? Vamos voltar um pouquinho a superstição aí. Vamos pro Réveillon com roupas brancas, porque é sinal que vai ser um ano de paz para nós. Aí já começa um pouco mais supersticioso, que perde um pouco o sentido. Mas também, do jeito que ocorreu o ano de 2017, há uma esperança no povo que 2018 vai ser melhor. O branco é também uma cor que representa paz, né? Isso. Paz. E aí tem uma coisa aqui, né, que toca diretamente à Igreja Católica. Outras ocasiões ele diz a cor do Réveillon esse ano é o amarelo, é o dourado, que representa dinheiro, ouro. Sim. E tal. Mas é a cor do Vaticano também. Mas quando se fala também no representa dinheiro, no fundo, na psicologia, tá falando um pouco a crise que tá vivendo, tá? Eu fico bem olhando isso aí. A crise que nós estamos vivendo, eu vou falar no dinheiro que vai trazer uma esperança pro povo. Porque a paz, ela não pode ser apenas olhar se vai no correr do ano, a paz tem que ocorrer em vários setores da vida, tá? Por exemplo, o chefe de família que chega em casa e não tem o alimento em casa, como que ele está em paz? Se você sai de casa, você não sabe se volta, como que você vai sair em paz? Hoje não precisa ser num lugar grande, em lugares pequenos está assim. Você tem hora para chegar em casa com medo. Você não está em paz. Padre, existe um negócio chamado psicodinâmica das cores, que atribui a cada cor
um sentido, um significado, ou talvez uma energia. Sim. Então dizem o seguinte, isso. O branco é a cor que representa a paz, o amarelo representa a prosperidade, não quero nem falar em dinheiro, a prosperidade. O vermelho representa a paixão, né? Diz que o verde é a esperança. Esperança. Qual é a cor que representa o amor? Na sua concepção. A cor que representa o amor, ela é um pouco difícil, né? A cor que representa o amor. Porque amor não vem de um sentimento. Ele apresenta-se através de um sentimento. Eu acho que ele não tem cor, porque o amor é sentimento. Não estaria representado. Eu não representaria. Isso é uma mera curiosidade, porque o senhor falou agora. Eu não consigo ver o amor por cor. A mera curiosidade não tem nada a ver especificamente com o nosso assunto, mas porque me ocorreu agora, nós estávamos falando nas cores, no dourado, no branco e tal, e aí me ocorreu essa pergunta, porque eu já li isso, um texto sobre a psicodinâmica das cores, da energia que cada cor traz e tal. Muito bem. Sem nos fixarmos mais especificamente nos princípios desta ou daquela doutrina, sobre o que, no seu entendimento, deveriam as pessoas refletir de forma mais apurada por ocasião dessa mudança de ciclo em suas vidas, que é o advento de um ano novo, de um novo ano. Ou seja, nós estamos num momento em que a gente pode pensar em recomeço. Está mudando o calendário, o relógio do tempo está girando. Esse é um momento apropriado à reflexão, não é não, padre? Agora, sobre o que é que nós devemos, independente de religião, de doutrina, sobre o que é que nós deveríamos refletir nesse momento em que essa energia está voltada para essa renovação, para esse recomeço? Agora, professor, quando você fala da independente de religião, é importante olhar isso mesmo. Nós saímos do nosso individualismo. Nós somos muito individualistas. Cada um pensa em si. Se nós pensássemos em comum, vamos lutar em comum, acredito que faria um 2018 diferente. Falta mais comunhão entre nós, independente de religião, nada disso. Estou dizendo, falta comunhão enquanto se é cristão ou se deixa de ser cristão. Vou lhe falar de uma conversa que eu tive com o senhor em 2014, neste programa. E eu lhe fiz uma pergunta nesta conversa, nesta entrevista, neste programa do qual o senhor participou. A primeira vez que o senhor conversou comigo aqui, eu lhe perguntei sobre ecumenismo, que é esse sentimento de, vamos dizer assim, de harmonia, independente de convicção, de credo e tal. E o senhor me disse naquela ocasião que, por princípio, o senhor era favorável ao ecumenismo, mas que o senhor achava que não era fácil de se praticar o ecumenismo. A vivenciar o ecumenismo não era uma coisa fácil. O Papa Francisco, que é uma pessoa que tem, vamos dizer, captado, tem obtido a admiração de pessoas independente de religião e tal, pelo que ele faz, pela mensagem que ele traz. O Papa Francisco tem feito um trabalho e um esforço muito grande no sentido do ecumenismo. E aí, isso para voltar ao que o senhor vinha dizendo. E aí, o que acontece? O senhor estava dizendo, se a gente tivesse, independente de religião, de doutrina, de credo, de convicção, se a gente tivesse esse espírito de irmanação, né? Talvez o mundo pudesse sair de certas dificuldades em que se encontra. Mas não é a tendência que a gente percebe nos dias atuais. Vou lhe dar 2 exemplos. Um deles foi uma coisa desastrosa em termos de política exterior que o presidente dos Estados Unidos fez recentemente, numa questão delicadíssima que envolve 3 ou 4 grandes religiões. Ele considerou que Jerusalém, que é um ponto sensível na questão do Oriente Médio, Jerusalém é a capital de Israel e que vai transferir de Tel Aviv para Jerusalém a embaixada. Ele foi futucar num vespeiro, ele foi mexer num vespeiro, porque aquilo está lá, é um problema latente, mas não estava sendo. E aí, imediatamente, a Turquia
que é um país de maioria muçulmana, diz que vai transferir para Israel a embaixada, considerando que é a capital da Palestina. Olha o problema que ele foi criar para o mundo por uma leviandade, por uma irresponsabilidade, eu diria, de um homem que é o presidente da nação mais poderosa do mundo. Outro fato, estou colocando isso para sua análise. Outro fato foi que, num concurso de Miss, a Miss Israel e a Miss Palestina, Miss Palestina, elas fizeram uma selfie, fizeram uma foto juntas, com a mensagem de que era isso mesmo, que as pessoas, independente de suas diferenças, elas deviam buscar a harmonia. Ela foi praticamente expulsa do seu país com sua família, porque ela estava correndo risco de vida lá, porque eles consideraram aquilo uma afronta, ela se abraçar com a Miss de Israel. Então, olha o que acontece. Nós estamos vivendo num mundo em que, enquanto eu vejo, por exemplo, as ações e repetidas ações, tem uma foto linda do Papa abraçado com um rabino e com como é que se chama? Um líder religioso muçulmano, esqueci agora. Enfim, um sacerdote, digamos assim, não é sacerdote, me falhou aqui agora a memória, é muçulmano, um líder espiritual muçulmano, e um rabino, e o Papa, ele abraçou os dois. Isso é o símbolo do ecumenismo para mim. Poderia botar ali um budista, poderia colocar ali quaisquer outras religiões, poderia colocar qualquer outro ramo religioso, de uma religião afro, seja lá o que for. O que é importante é o símbolo, é porque ele esteve num lugar onde haviam esses representantes. Muito bem. Resultado, enquanto existem ações como a dele, que caminham nessa direção do ecumenismo, existem loucuras como essa que o presidente dos Estados Unidos fez, e essa loucura da Miss Palestina está sendo perseguida porque se abraçou numa foto com a Miss Israel. O senhor acha que tem jeito para isso? Primeiro, ele mexeu numa ferida e ela sangrou novamente, tá? Primeiro ato aconteceu aí. Mexeram na ferida que não precisava de mexer. E segundo, se a pessoa não tem liberdade de sonhar, pelo menos, mostrar que o caminho é esse, como que vai transformar o mundo? Porque está na mão daqueles que podem fazer o que querem. Tomar suas iniciativas do jeito que querem. Aí vai acabando ficando o quê? Nós vamos ficando no mundo ainda do individualismo, que quem está no poder vai continuar no poder. E mandando, e o outro que tem que obedecer às ordens. Aí não tem nem voz nem vez. Mas o sectarismo político e religioso está muito exacerbado. Muito egoísta. E muito exagerado. Quer dizer, não está havendo espaço para as pessoas nem conversarem. Não tem. Porque é o seguinte, eu posso discordar do senhor, mas enquanto a gente tiver a capacidade de conversar um com o outro, a gente tem a possibilidade de encontrar um caminho comum. Eu me lembro que há muitos anos eu era professor da então Escola Técnica Federal de Campos, hoje IFE, e por conta de um problema que houve dentro de uma sala de aula, eu estava conversando com os alunos, mas eu estava dizendo que eu não abria mão de que certa coisa fosse feita, que era uma questão de um trabalho lá que eu tinha passado e tal, e o pessoal estava querendo sair fora do trabalho. E aí um aluno se levantou, se irritou, se levantou e saiu, e quando ele foi chegando à porta, eu fiz um sinal para ele, disse, deixa eu lhe falar uma coisa. Nunca me esqueci o nome desse aluno, eu posso dizer, porque era o sobrenome dele, Cabral. Eu falei, Cabral, venha cá. Se você se levantar e sair, nós vamos fechar uma porta entre nós. Nós não conseguimos mais conversar. Nós podemos perder tempo, nós podemos perder nossos argumentos, mas nós não podemos perder a capacidade de conversar. Você senta aí e vamos conversar, porque é possível que a gente encontre um caminho. Agora, se você abandona a conversa e vai embora, nós não vamos encontrar caminho nenhum. Ele olhou para mim, foi até respeitoso, voltou, sentou, e a gente encaminhou a conversa
para um ponto lá que tinha que ser encaminhado. Na semana seguinte, ele veio, entrou na sala e se dirigiu a mim e veio me dizer o seguinte: eu guardei isso porque é uma experiência que eu considero positiva na minha experiência de professor, na minha vivência de professor. Professor, eu queria lhe pedir desculpa, eu fui grosseiro com o senhor aquele dia. Eu me levantei, virei as costas e tal. Eu quero lhe pedir desculpa. Eu digo, não, mas você se ouve muito bem. Porque quando eu ponderei com você, você entendeu e voltou e sentou e continuou a conversa. Então, eu digo, mas hoje, eu estou falando num plano muito pessoal, numa sala de aula. Sim. Agora, num plano internacional, está praticamente impossível fazer isso. Eu tenho que abrir mão dos meus conceitos. Eu Ou não pelo abri menos mão me dos meus... desarmar. Ou pelo menos aí me eu tenho que desarmar. Eu abrindo mão dos É. meus conceitos, não é de tudo, mas pelo menos alguns conceitos que eu tenho, para ter o diálogo. E é o que está acontecendo. Não quero abrir mão dos conceitos. Tem que ser assim. E nós estamos vivendo num mundo, num momento atual, muito assim, muito individualista. Muito mesmo. É. O senhor vislumbra aí digamos, uma esperança de que isso acabe encontrando um caminho assim como eu e o Cabral? Sim. Eu acredito que isso possa acontecer. Mas tem que abrir mão dos conceitos, né? Porque eu abri mão... Desarmar, olha, né? Na hora que ele chegou e falou isso, professor, com o senhor, ele mostrou que ele abriu mão de algumas coisas. Ele refez. Nós temos que ver isso na sociedade. Mas não existe acordo bom se só resolve, só satisfaz uma parte. Uma né? parte aí não tem. Quer dizer, Talvez eu quero satisfazer só a minha parte. Quando eu digo, não, eu quero fazer um acordo com você, aí uma vez eu li isso em algum lugar, ou me contaram, o sujeito chegou na empresa e disse, aqui é o seguinte, você pode tudo aqui, para o empregado novo lá, você pode fazer tudo que você quiser, desde que o que você quer fazer esteja de acordo com aquilo que eu quero. Então você não pode fazer tudo que você quer, né? Olha, uma coisa eu deixo muito claro, toda quinta-feira eu visito a Santa Casa de Misericórdia de Iuna. Passo quase o dia lá, visitando leito por leito, as UTIs, tem 2. E lá eles pedem, dá unção dos enfermos, tal, fulano. Falei, a família, você sabe se a família é católica para dar unção? Aí eu chamei os enfermeiros e disse, não é porque eu não quero dar unção, ele tem direito de receber, mas quero saber se a família aceita. Se for Para mim não ser entrão diante se disso. for uma família religiosa radical, o senhor vai criar um conflito com Vou essa criar um família. conflito, eu não estou ali para criar conflito. Eu falei assim, da minha parte eu estou aberto. Aí, portanto, eles... A acabam- intenção do enfermeiro é boa, né? Boa, claro, É boa. muito boa. Ele acha que aquilo vai ser uma bênção Vai. para o doente, para o E paciente. acaba sendo mesmo, tá? A família reconhece, a família mesmo espera na porta se pedindo, padre, você pode voltar lá fazer isso? Eu volto. E volto Olha com aqui, muito carinho. nós estamos numa época que é muito propícia, padre, ao aparecimento de predições, de previsões, enfim, superstições de toda ordem. De que maneira nós devemos entender isso? É como uma mera desinformação das pessoas ou como uma esperança de que os problemas do cotidiano podem ser resolvidos pela interferência divina? Olha, eu não vou dizer nem a interferência divina aí nesse caso, né? Eu acho que falta muito uma reflexão mais profunda, um olhar mais profundo. Porque eu olho só à primeira vista. E hoje está essa procura, aparição de um lado, de outro, de todas as formas. Me revelou isso. E como não revela o próprio ser humano que ele precisa de mudar na vida? A outra coisa, sim, foi revelada, mas me revela que eu tenho que mudar algumas coisas dentro de mim também. Então eu tenho As pessoas encontrado muito esperam mesmo, quem fica nesse negócio de simpatia, de previsão, a pessoa não está querendo mudar, ela quer um milagre. Sim. Ela quer uma coisa que vem assim, uma coisa do alto para ela. Ela não está pensando, dizendo, não, eu preciso me transformar para eu conseguir resolver aquele problema. Eu tenho um problema enorme com o meu irmão, não me entendo com o meu irmão. Nós temos um mal-estar desde que a gente morava em casa e tal. Mas ele não diz assim, eu preciso chamá-lo para uma conversa, abrir mão de certo rigor com que eu vejo certas coisas. Não. Eu quero que Deus mande de lá ou que aconteça um fenômeno qualquer que faça com que instantaneamente meu problema se resolva com ele. Por exemplo, estou dando um exemplo. Isso. Eu acho que a coisa da simpatia, das predições, a pessoa está esperando algo
sobrenatural. Ela não está esperando que ela tenha que mudar nada. Agora, o que deve focalizar muito forte nessa parte aí, simpatias, as coisas, que a pessoa deve aproveitar a música do Marcelo Rossi. Faça um milagre em mim, que eu mude. Tá, é um milagre. Faça com que eu mude, faça esse milagre eu em mim. mude alguma coisa, porque eu vejo outro, mas eu não abro mão, não vou ceder nada. Padre, você sabe que tem uma história dos nossos tempos de criança. Tinha uma pessoa que era amiga da nossa família, e ela tinha um sobrinho. Ele se chamava Cristóvão, menino. Cristóvão José. E o Cristóvão José, a tia era muito religiosa, ia à missa todo dia e tal. E aí ela levava o Cristóvão José, eu levava algum dos sobrinhos para a missa com ela. E aí, mas levava muito cedo. Ela ia uma missa de 6 horas da manhã, o que para uma criança às vezes é muito cedo. A criança está naquele soninho, acorda, veste e tal. E aí levava a criança, e aí um dia ele levou ele para a missa, e o bichinho estava ali meio sonolento, ali na hora ali da consagração da hóstia. Ela viu que ele estava cochilando e disse: meu filho, preste atenção. Ela achava que estava fazendo um bem para ele, naturalmente. Preste atenção, esse é um momento bom, peça alguma coisa à Nossa Senhora, né? Faça-se um pedido à Nossa Senhora. Aí o garotinho olhou para frente e disse: Nossa Senhora, me dê chocolate. Mas tem isso hoje. Ora, Nossa Senhora, me dê chocolate. Tem isso hoje também. Tá? Nossa Senhora, me dê chocolate. Então é o seguinte, tem gente que está querendo assim, não quer se modificar não. Quer que Nossa Senhora dê chocolate. Dê chocolate para ele. Não é isso, né? A gente vai vendo dentro da própria família. Vamos falar assim, questão mais social. Não, eu quero que o outro mude. Para mim, que o outro mude para mim, eu tenho que mudar para o outro. Tem que partir do nosso interior. É verdade. Se a gente não se modifica, o mundo não vai se modificar por um passe de mágica. Não vai. Não é isso? De qualquer forma, essa esperança renascida a cada começo de ano, né? É algo, agora estou lhe perguntando, isso é algo ruim porque estimula a crendice ou é algo bom porque evidencia a fé? Olha, eu não vou dizer que é algo bom e nem algo muito ruim, não dá para dizer muito isso aí. Padre, o senhor não me enrole. Tá. Conte assim, mas me responda. Eu vou responder agora. Agora eu vejo aí, professor, que falta o quê? Quando eu fico só olhando o lado ruim, o lado bom, eu falo que eu não olho o lado que precisa ser mais focalizado nesse momento, que a pessoa não vive uma fé verdadeira. Não pisa no chão, ela fica nas nuvens, fica perdida, não sabe para onde está indo. Se pega o ônibus para lá tá bom, se pega para cá tá bom, fica perdida no espaço, porque ela não toma decisão. Eu não vejo que isso vai ajudar muito o nosso povo, não. Eu vejo quando nós tomamos decisão mesmo, eu que tenho que tomar a decisão. Quer dizer, o que o senhor está dizendo em resumo quando chegar no final de ano, vamos fazer reflexões sobre alguns temas da nossa vida, mas sem esperar que a solução caia pronta em cima de nós, é isso? O que o Inácio de Loyola disse para nós, outros caras que trabalham na mística, né? Religiosa, eles falam assim, vamos fazer uma revisão de vida? Como os comércios fazem hoje. Não é uma revisão de vida, mas é uma avaliação do que cresceu, do que não deu certo durante o ano, que é o balanço que nós chamamos. É o balanço que nós temos que fazer também. É o balanço e o estoque, tem que ver o que sobrou. Claro, e algum não sobrou nada, tem que fechar. Aí às vezes eu não tenho coragem de fazer, eu vou ficando fechado. Eu vou esperar que esses sinais que vão me trazer a fé, trazer a esperança, olhem isso aí. Claro que vai ajudar um pouco, mas não tanto, né? Entendi. Olha, é fato que o mundo em que vivemos, mas este nosso país em especial, né? No mundo em que vivemos, nós estamos atravessando um período de crítico, um período crítico em relação à paz e à tranquilidade, quer dizer, tanto no mundo quanto no Brasil. Nós estamos carentes de paz de espírito e paz nas relações sociais e tranquilidade. Parece que em todos os sentidos, o que os homens mais têm feito é agir com o propósito de que
as coisas sejam mantidas fora dos trilhos. Eu acabei de citar aqui na nossa conversa uma decisão, uma iniciativa do presidente dos Estados Unidos que não contribui para trazer o mundo para os trilhos, contribui para manter o mundo fora dos trilhos. Aquele Kim Jong-un, aquele ditador da Coreia do Norte, é outro louco que a cada semana, a cada mês, ele inventa alguma coisa lá para criar instabilidade política no cenário internacional. Muito bem. O senhor acredita que... Estou lhe falando uma pergunta que pode parecer até uma heresia. Pode parecer até uma heresia, mas eu preciso lhe perguntar. O senhor acredita que a oração, ou no poder da oração para resolver os conflitos do mundo, ou os conflitos que o mundo hoje está enfrentando? Eu vou lhe dizer por que eu lhe faço a pergunta. Porque toda vez que o Papa, e eu estou citando o Papa porque esse Papa ele é marcante na trajetória dele, toda vez que ele vai a um evento, toda vez que acontece alguma coisa, ele diz: eu peço a vocês que orem por mim. Quer dizer, orar por mim, é claro, a oração ela traz uma vibração positiva para as pessoas e tal. Agora, o senhor acha que a oração vai resolver os problemas de conflitos que nós estamos enfrentando no mundo? Eu vejo a oração como mecanismo, tá? Agora, dentro do mecanismo, nós temos que olhar um outro lado que é muito perigoso. Eu busco imediatismo, tudo tem que ser muito rápido. E quero para aquele momento. Passou aquele momento, já não serve mais. Nós estamos vivendo no mundo do imediatismo. A oração é imediata naquele momento. Passou aquele momento, já não serve mais. O senhor acha que a oração, ela protege aquele que ora com fervor? Ou ela se espraia sobre os maus e sobre a maldade que está imperando? Ou seja, quando alguém faz uma oração com muita contrição, com muita convicção, com muita fé, isso beneficia, traz uma energia boa para aquela pessoa que está orando? Ou a sua oração vai, na verdade, se espraiar sobre outra? Quer dizer, eu posso orar, isso é uma indagação que eu faço, porque às vezes a oração é vibração, é energia que se produz através de uma concentração muito grande. Eu posso orar para o bandido perder a vontade de ser bandido? Ou quando eu estou orando, eu estou apenas tentando trazer uma vibração positiva para mim? A oração ela serve para os dois momentos. Eu vejo assim, para mim, pessoal, e também para o coletivo. Ajudar a mudar uma situação. Porque se o mundo deixar de ser orante, complica mais ainda. Ainda temos pessoas que rezam, que oram no mundo de hoje. Entendi. Isso tem ajudado muito o nosso mundo, tá? Inclusive o nosso Papa Francisco. Ele é um homem de oração. E ele fala muito frequentemente disso: por favor, orem por mim. Quer dizer, ele é o Papa. As pessoas esperam que as orações dele produzam alguma coisa em termos de vibração, de efeito, de consequência, mas ele está pedindo para os outros orarem para ele. Agora imagina, professor, se um dia nós uníssemos, independente de religião, para rezarmos junto, orar junto, do jeito que as pessoas querem falar. Ou nós vamos para uma praça pública rezar junto, orar junto. Olha que força, que energia que nós poderíamos passar. Entendi. Diante do que nós vemos e ouvimos todos os dias, a impressão que se tem sobre o confronto entre o bem e o mal costuma ser desalentadora, porque parece, padre, que o mal vai vencendo o bem em muitos campos de batalha. Qual é, sob o seu ponto de vista, ou qual é o seu ponto de vista acerca desta questão? Poderíamos ter alguma esperança de que isso possa mudar? Quer dizer, que o bem comece a avançar sobre o território do mal? Ou sobre o território atualmente ocupado pelo mal? Nesses próximos tempos, eu vou lhe dar um exemplo aqui. Durante muito tempo, o mundo todo entendeu que aquele grupo de fanáticos fundamentalistas que tem no Oriente, o Estado Islâmico, que
que o Estado Islâmico iria expandir o seu império cada vez mais. E expandiu mesmo, ele tomou uma parte enorme do Oriente Médio ali. Vários países, alguns países completamente, outros parcialmente, mas houve uma reação e o Estado Islâmico está encolhendo e eles estão comprimindo ele, esse grupo, essa organização chamada Estado Islâmico, estão comprimindo no sentido de dizimá-lo. Eu citei isso para poder deixar mais claro o objeto da minha pergunta. O bem parece que vai levando, o mal vai levando de vencida sobre o bem. O senhor acha que a gente pode inverter isso e começar a retomar esses territórios? Eu acredito que tem como, tá? Primeiro, porque esse mal, ele sempre existiu. Só que não era visto na mídia. Ficava muito escondido. E hoje a mídia faz o quê? Ela quer muito mais mostrar o mal do que o bem. E se o bem ainda, se o mal prevalecesse em cima do bem, eu não sei de onde estaria a sociedade nesse momento. É porque a sensação sinal que o bem ainda está acima. A sensação que se tem, padre, se a gente olha o que está acontecendo, pega o noticiário e tal, é que é muito pouca notícia boa. A maior parte das notícias é de coisas ruins. É ruim do ponto de vista político, é ruim do ponto de vista da segurança, é ruim do ponto de vista da criminalidade, enfim. A gente só vê coisa ruim. Aí eu lhe pergunto, a sensação que fica é que o mal está levando de vencida sobre o bem. Se a minha pergunta, e o senhor respondeu, o bem pode retomar esses territórios? Eu não vejo só retomar, o bem, ele prevalece. Eu acho que apesar de tudo, o bem está aí. Porque se pega alguns canais religiosos, eles não mostram tanto mal assim. Há outros canais que mostram muito. Entendi. Tem prazer de mostrar isso. Aí o que faz? Eu trago uma sociedade assustadora, com medo. Uma sociedade medrosa. Ou amedrontada, né? Amedrontada. Eu acho até mesmo até uma sociedade acuada por esse meio de comunicação. Para concluir nossa conversa por hoje, eu vou lhe perguntar o seguinte: se fosse possível haver um milagre de ano novo, apenas um, e o senhor fosse escolhido para dizer qual é esse milagre que deveria acontecer no mundo, qual milagre o senhor escolheria para ser realizado por quem tem o poder para realizar milagre? A unidade entre o povo, entre a população. É a população do bem. A unidade entre a população do bem. A paz entre as pessoas, a paz no mundo. Tá bom. Meu caro Padre Antônio, eu quero lhe dizer que foi uma alegria para mim revê-lo aqui no Ponto Facultativo para essa conversa de hoje. Como porém o nosso tempo se esgotou, nós vamos ter que encerrar o programa, né, até a oportunidade de um novo encontro diante dos microfones da Rádio Bom Jesus, ou em qualquer outra circunstância. Quero agradecer por sua participação na conversa de hoje ao Padre Antônio José de Nazaré, que, como dito em sua apresentação, já desempenhou as funções de pároco da Igreja de São Geraldo Magela, no vizinho município de Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo, e que agora desempenha as mesmas funções na paróquia de São Miguel Arcanjo, na cidade de Guaçuí, na região do Caparaó, Capixaba. Do mesmo modo, como também agradeço e sempre agradeço pela audiência do público, que é muito importante para nós. Meu querido Padre Antônio, o microfone da Rádio Bom Jesus está à sua disposição para as despedidas. Primeiro eu agradeço tudo isso, professor Wagner. Para mim estar aqui com você, isso é muito bom, tá? Me faz muito bem. Além da nossa amizade, tenho um respeito muito grande pelo senhor. Tá bem? Muitíssimo obrigado. Isso. Muito obrigado. E quero deixar aqui um abraço para a comunidade Bom Jesus do Norte, comunidade Bom Jesus Itabapoana, lá de Apiacá, São José do Calçado e Guaçuí, que está ouvindo também. Com deixar certeza. Esse abração para esse povo nesse momento. Tá? Muito. E a Vitória, né? A Vitória mandou uma mensagem para nós. A Vitória? Um abraço, dá um abraço no professor Wagner e no Padre Antônio. E um abraço para ela também, viu? Um abraço para ela também. Padre Antônio, obrigado por sua participação uma vez mais aqui no programa, que é um espaço destinado a conversas com pessoas que, pelo que fazem, pelo que sabem, sempre trazem para o público ouvinte informações importantes
sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e retoma o comando do horário o amigo Sullivan, com quem ficam os senhores ouvintes para o prosseguimento do show da manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima semana neste mesmo horário e tenham todos um bom dia. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.